Hoje é um dia especial, né? Creio que você que tem a oportunidade de estar com a sua mãe, já esteve hoje com ela, né? É muito bom, né? Mãe, não tem nada melhor que mãe, não é verdade? E hoje fui desafiada, né, a trazer uma palavra direcionada para nós mulheres, né? É claro que vai servir para você que é homem também, com certeza, porque a palavra é do Senhor, né? Mas uma palavra direcionada para nós mulheres, um desafio, né, para a gente compreender qual que é o propósito do Senhor para a nossa vida, né? Onde o Senhor quer nos usar e, né, que Deus possa realmente falar conosco nessa noite, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. A gente vai ler essa parte do texto para a gente se contextualizar, né? Nós vamos falar sobre como Moisés foi gerado, né? Nós não vamos falar exatamente do Moisés, mas como que aconteceu para que ele fosse gerado, né? Então, para a gente se contextualizar na história, a gente vai ler essa parte do texto. Não sei, né? Acredito que todos sabem, mas os hebreus, eles foram muito bem recebidos lá no Egito por causa de José, né? José se tornou governador do Egito, então ele levou toda a família dele para morar também lá no Egito, né? Então o faraó confiava muito em Moisés e deu para ele as melhores terras do Egito para a família dele morar e usufruir, né? De toda aquela riqueza que tinha no Egito. E era aproximadamente umas 70 pessoas, 75, né? Só que aí o povo foi crescendo, né? Então a gente vai ler aqui do versículo 6, capítulo 1, do verso 6 até o 10. Diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheu o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país, né? Então aquele povo que de início foi muito bem recebido, eles cresceram demais, né? E aí morreu o faraó que conhecia o José, né? E foi levantado outro faraó. E ele nada sabia sobre José, diz a palavra. Então ele não tinha nenhum comprometimento, nenhuma aliança com aquele povo, né? Então ele começou a observar que o povo estava crescendo demais e se tornando maior até do que os próprios egípcios, né? Então o que ele criou? Uma estratégia, né? Vamos acabar com esse povo, porque daqui a pouco eles vão ser maiores do que nós e aí eles vão governar a gente, né? Então, assim aconteceu. E aí, aquele povo foi colocado debaixo de uma escravidão muito cruel, diz a Bíblia, né? Em tudo, todo tipo de serviço, colocaram senhores sobre eles e aí fizeram dos hebreus escravos, né? E aí a gente já conhece um pouco da história. E aí Deus, né, precisou que acontecesse um mover de Deus. Lá no capítulo 2, no verso 24, diz assim: Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Então o sofrimento era tão grande que eles começaram a clamar a Deus por socorro, né? E aí Deus decidiu que ia levantar um homem, né, para que libertasse aquele povo daquela escravidão. E esse homem era o Moisés, né? Então todo mover de Deus, ele depende de um homem. Deus sempre levanta um homem para que o mover dele aconteça, né? Mas aqui nessa história, o que a gente vai ver é que nesse mover, Deus usou
especificamente as mulheres, né? As mulheres elas foram assim de suma importância para que o Moisés fosse gerado, para que ele fosse levantado como esse libertador, né? Então lá nos capítulos 1 e 2, se você leu, eu aconselho você ler na sua casa, uma leitura assim muito boa de fazer, né? Você vai ver como Deus usou a vida de 5 mulheres para que o propósito dele fosse cumprido, né? O mover de Deus era para gerar Moisés, para que ele fosse esse canal de libertação do povo de Deus, que eram os hebreus, né? E a gente vê na história que, mesmo diante de todo aquele sofrimento, Deus escolheu as mulheres, né, para que esse mover acontecesse, né? Então não é para os homens ficar tristes não, viu, gente? Tá bom? Tem bênção para vocês também, viu? Mas nesse caso em específico, Deus optou por usar a vida, né, de algumas mulheres. E o que eu quero que a gente medite nessa palavra hoje é que essas 5 mulheres, cada uma estava em uma posição, cada uma foi usada numa determinada situação, e a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Onde a gente vai se encaixar no mover de Deus. Então, a ênfase, né, do capítulo 1 e 2 de Êxodo não está no significado espiritual de Moisés, mas sim nesse trabalho desempenhado por essas mulheres, né? E o impressionante é que não menciona nenhum homem, só o faraó, né? Nesses 2 capítulos não se fala em nenhum homem. As mulheres são usadas, né, para a realização desse propósito. E não sei se vocês sabem, né, mas é a mulher que define o padrão de uma geração, né? Nós precisamos de mulheres fortes para que o mover de Deus aconteça. Por que é a mulher que determina o padrão de uma geração? Porque a criança, a formação, o caráter, né, o que, né, muita coisa do que ela crê, do que ela vai ser quando ela crescer, é formada até os 7 anos. Né? É a fase em que a criança ela é marcada ali, né, pela personalidade, é onde ela está sendo formada. E quem que desempenha esse papel, principalmente, né, na vida da criança? É a mulher. E o primeiro amor do menino, do homem, o primeiro amor do menino é a mãe. Então por que é a mulher que determina, né, como vai ser uma geração? Porque se a mãe ensinar para a criança, né, que ele tem que ser forte, que ele vai ser o sacerdote, que ele que tem que encabeçar, é assim que ele vai fazer. Mas se a mãe ensinar, né, que o menino tem que ser sensível, que não pode ser bruto, que não pode ser isso, não pode ser aquilo, aí ela pode também estar formando uma geração de homens fracos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, dentro da nossa casa. Por quê? Porque a mulher ali, o que ela fala do marido, o que ela fala do pai, a criança vai entender aquilo. Não, então se a minha mãe fala mal do meu pai, eu tenho que ser diferente. Então se o meu pai, nessa minha mãe é que encabeça, se a minha mãe é que faz tudo, e aí a mãe começa a falar mal do pai, o que a criança vai entender? Ele vai se tornar um homem fraco, porque ele quer agradar a mãe. Tem até uma irmã aqui na igreja que às vezes eu vou na casa dela, aí o filho dela fala alguma coisa para ela fala assim: fala igual homem, menino, fala igual homem. É assim que tem que ser, porque nós precisamos gerar, né, os nossos filhos para eles entenderem que eles vão cabeçar, né, que eles é que têm que eles é que vão exercer governo. Então eles precisam ser preparados para isso, né? E quem vai ensinar isso nessa primeira fase é a mãe, né? Nós não queremos encabeçar, não podemos, não devemos e nem queremos. Encabeçar é muito difícil, gente. É muito pesado para a mulher exercer um papel que não é dela, né? O papel da mulher não é de encabeçar, de exercer governo. Esse não é o nosso papel. Então, se você tem feito isso dentro da sua casa, né, saia dessa posição, porque ela não é sua. É um fardo que você não precisa carregar, porque Deus não criou você para isso. Deus criou o homem para encabeçar, né? E nós precisamos ser fortes.
Claro, precisamos, mas nós vamos agir como auxiliadores dentro do nosso lar, né? Como geradora, como formadora de personalidade, de caráter, né? Então, quando a gente vê um adolescente, um jovem que se perdeu, possivelmente ele teve muita dificuldade na infância, possivelmente ele não teve um padrão familiar exemplar dentro de casa, né? Então, pode até parecer estranho isso, porque Deus, né, confiou aos homens o governo, não é verdade? Não está na palavra? O Senhor confiou aos homens ao governo, mas a resposta que as mulheres dão a Deus, né, ela é fundamental para a obra de Deus. E isso é dentro da sua família, isso é dentro da igreja, isso é onde você trabalha, onde você está plantado, né? A resposta que você dá a Deus é fundamental para que aquela obra, a obra da sua família, a obra de Deus como igreja, né, onde você está, para que Ele possa avançar e desenvolver, porque são as mulheres que formam os homens que governam uma geração, né? Então o papel da mulher, ele é fundamental, né? Então, se os homens que estão na frente, se os homens que estão governando o nosso país, o nosso estado, né, a nossa casa, se eles são fortes ou fracos, né, isso é reflexo da criação que ele teve, né, e principalmente do papel da mãe, porque a mãe, ela é geradora, né? Então é a mulher que define o padrão de uma geração. E se a obra de Deus vai ser forte ou não, vai depender da sabedoria dessas mulheres que Deus tem levantado, que Deus tem plantado, né? Onde você está? Você está aqui nessa igreja, o Senhor te plantou aqui, então você tem um papel no mover de Deus aqui nessa igreja, porque o Senhor te plantou aqui para isso. Amém? Então Moisés, ele foi formado inicialmente somente por mulheres, né? Os 2 primeiros capítulos de Êxodo vai falar disso. Que, né, esse mover foi conduzido por mulheres. Aí você pode pensar, mas é normal, né? A mãe gera, tem o bebê, ela que está ali junto, né? Moisés não teve pai? Teve, mas nesses 2 primeiros capítulos não mencionou a figura do pai, somente a figura da mãe, né? O que isso significa? Nós não podemos desprezar os pequenos começos, né? Às vezes a gente olha e vê uma situação não normal dentro do padrão, não, mas ali naquela situação há um mover de Deus, né? Então cada uma dessas mulheres, né, teve um papel importante nesse mover, assim como Deus também usa nossas vidas, cada uma no seu lugar, né? Você tem uma posição especial no mover de Deus. O que nós precisamos fazer é nos posicionar diante de Deus, é a gente dar respostas, né? Você entendeu qual que é o propósito de Deus para a sua vida, então você vai dar respostas a isso, para que o Senhor use a sua vida e que você frutifique onde você foi plantado. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho, né? Eu quero falar um pouquinho das características dessas 5 mulheres. Só que antes da gente falar, eu gostaria de que você que é mulher, né, você fechasse seus olhos e você orasse e pedisse. Talvez você não entendeu até hoje o propósito de Deus para a sua vida, mas que o Senhor possa falar com você, para que você possa se situar. Onde eu estou nesse mover? Onde que Deus me chamou? Então eu gostaria que você, mulher, orasse, se tem um homem, um marido, alguém aí do seu lado, ore por ela, para que Deus possa trazer revelação, para que você possa compreender qual o seu lugar no propósito de Deus. Amém? Paizinho, nós te pedimos agora, Senhor. Pai, nós queremos muito ser usados pelo Senhor. Nós queremos participar deste mover sobrenatural do Senhor, ó Pai. Queremos de verdade ser instrumentos do Senhor. Mas para que isso, Senhor, aconteça, nós precisamos compreender qual o nosso papel nesse mover. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor traga isso na vida de cada uma de nós, tanto mulheres quanto homens, mas que possamos, Senhor, estar situados, estar no lugar certo, na hora certa, para que possamos realmente ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vê, né, nesses 2 primeiros capítulos, que Deus não preocupou nem de citar o nome
dessas mulheres, né? Só o nome ali das parteiras foi citado de início, mas por quê? O tema central era Moisés, né? E independente de quem quer que seja, né? Se o seu nome é Maria, se foi a Maria, se foi a Gilda, se foi a Dejane, se foi a Roberta, seja quem for, né? O que fez aquele mover foi Deus. Então por isso que Deus nem registrou ali de início o nome dessas mulheres, porque o principal ali era o Moisés ser gerado, né? Era vidas sendo usadas para que, né, o Moisés fosse gerado. O que é o Moisés? O Moisés é o libertador, é aquele que assumiu, né, a função que o Senhor deu para ele e desempenhou com excelência. Mas para que isso acontecesse, por trás teve todo um plano, né? Então é isso que nós vamos ver. O nome dessas mulheres não foi o mais importante, porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, amém? Então gente, uma geração de profetas sendo levantada, e você tem uma participação nesse mover, amém? Vocês creem nisso? Amém? Então vamos lá. As primeiras, né, que a gente vê aqui dessas 5 são as parteiras. Fala comigo, as parteiras. É para você não se esquecer. Lá em Êxodo capítulo 1, no verso 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Então elas receberam uma ordem muito cruel, né? Elas eram as parteiras. Então o que elas tinham que fazer? Qual foi a estratégia do faraó? Vamos matar no ninho. Nasceu, vocês veem que é menino, mata, né? Então elas receberam ali uma ordem, né, muito dura. Mas imagina, né, se fosse vocês. Chega aqui o presidente, né, do Brasil, que é a nossa autoridade máxima, e te dá uma ordenança para você fazer. Qual que seria a sua alternativa? Você ia obedecer? Você ia fugir da situação, né? A palavra diz que elas temeram a Deus e não obedeceram ao faraó, né? E eu fico imaginando assim, como que elas foram sábias nessa situação, né? Eu fico imaginando, aí depois o faraó, né, quando o faraó percebeu que elas não estavam obedecendo, ele mandou chamar elas e falou assim: por que vocês não estão fazendo o que eu falei? Né? Lá no versículo 19, responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Amém? As mulheres hebreias são cheias de vigor, amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Nós somos fortes, né? Então, o que as parteiras faziam? Elas, né, aí recebiam o chamado: ô Sifra e Puá, corre lá que a fulana lá vai ter bebê, tá? Entrou em trabalho de parto. Aí o que elas faziam? Tá bom, pode ir que eu já estou indo. Aí quem sabe elas iam arrumar a casa primeiro, preparar o almoço, cuidar lá das coisas delas, mas elas não iam. Por quê? Elas sabiam que as mulheres iam conseguir ter os seus filhos sozinhas, porque elas eram fortes. E aí, se elas tivessem o filho antes das parteiras chegar, não ia precisar delas matar, né? Então, ou seja, elas foram sábias. E aí elas tinham uma resposta para o faraó: as mulheres são fortes. Quando a gente chega lá, já tiveram filho, aí não tem jeito de fazer mais nada. Imagina eu pegar o bebê lá e matar, quem vai morrer vai ser eu, né? Então elas usaram a sabedoria delas, né? Ou seja, elas foram estrategistas. O que essas mulheres fizeram, né? Elas puseram o dedo na cara de Satanás e falaram: a minha vida você não vai usar não, né? Eu não vou ser aquela que vai matar o Moisés não. Você não vai me usar, né? E nós temos também na vida da igreja essas mulheres, né? Essas mulheres que são resgatadoras,
né? Ao invés de se tornarem assassinas, aquelas mulheres optaram por ser resgatadoras. Nós temos também na nossa igreja, né, mulheres resgatadoras. As nossas células de criança, a gente tem as líderes, né, que elas vão nas casas buscar as crianças. Os pais não são crentes, não são crianças crentes. Nós temos um número muito grande de crianças que os pais não são cristãos. Mas o que essas mulheres resgatadoras estão fazendo? Elas estão indo lá no território do inimigo, né? E elas estão resgatando aquelas crianças e estão ministrando na vida delas, né? E depois elas ministram, né? E aí elas se dedicam lá, dão amor, atenção, né? Ministram a vida de Deus. E aí depois elas voltam devolvendo essas crianças. Tem gente que sai com 14, 15 crianças na rua, né? Não é motivo da gente glorificar a Deus por isso, né? Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a chorar, porque eu glorifiquei a Deus, porque nós temos o privilégio de fazer isso, né? Nós temos no nosso meio as irmãs resgatadoras, né, que vão atrás, que não estão se importando com a ordem de Faraó. A ordem de Faraó é: mata tudo, deixa morrer tudo, né? Porque Satanás ainda faz isso, ele quer matar as nossas crianças. Mas nós temos essas irmãs que estão indo lá enfrentando o Faraó, né? Às vezes elas ganham porta na cara, mas elas não desistem, porque existe um propósito para a vida delas. Elas estão posicionadas no mover de Deus e nada vai impedir que esse mover aconteça. Amém? E lá no capítulo 1, versículo 20, diz assim, Deus foi bondoso com as parteiras. O povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Então, por causa da atitude das parteiras, o povo ia se tornando mais numeroso e mais forte. É isso que acontece na vida da igreja quando existem as irmãs resgatadoras. A igreja vai se tornando mais numerosa e mais forte, porque hoje elas são apenas crianças. Elas dependem da autoridade dos pais para poder ir e vir, mas daqui a pouco elas vão andar com as suas próprias pernas. E sabe o que acontece quando a criança é ensinada lá na infância? Quando ela crescer, a palavra diz que ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Então, né, nós temos essas irmãs resgatadoras. Quando essas mulheres se posicionam na igreja, a igreja se torna forte, se torna vencedora e uma igreja que cresce. Amém? Como eu já disse, gente, as mulheres não governam a igreja, né? Mas nem é preciso dizer que a mulher tem uma influência enorme na vida da igreja quando elas são sábias, na verdade. A mulher, ela sabe chegar, né? Ela está ali num salão de beleza. Se ela usar a sabedoria que Deus deu para ela, porque Deus já deu, a gente já tem tudo aquilo que é necessário, né? Para que o mover dele aconteça. O que ela vai fazer? Ela vai influenciar ali quem está ali junto, né? Ela vai na manicure, ela vai influenciar. Esse é o papel da mulher, de influenciar. A gente tem esse dom, você faz uma amizade, né? Rapidinho você já está ali vendo se ela tem criança. Não, vou convidar os filhos da fulana, né? Eu acho muito interessante, muito lindo, né? Essa semana mesmo eu conversando com a líder de célula, e aí ela falando: não, achei mais 2 crianças, né? Então assim, é como se tivesse achado um diamante. Eu achei mais 2 crianças, ou seja, são mais 2, né, que o diabo perdeu e que estava direcionada aí para o inferno, mas por causa de uma irmã resgatadora, né, elas receberam a salvação. Porque a salvação é de graça, é só crer, e ninguém crê como uma criança. Se você fala para ela, é assim, ela crê, né? Esses dias lá embaixo nós tivemos uma experiência até engraçada. Nós somos muito entusiasmados, graças a Deus, né? Lá com as nossas crianças. E a gente faz os teatros lá, o pastor fica até com medo da gente botar fogo lá embaixo, porque faz Daniel na fornalha, na cova dos leões, né? E nós fizemos um teatrinho do Daniel na cova dos leões. E aí a gente fez a cova toda bonita, né? E na hora que jogou o Daniel lá dentro da cova,
Aí a gente acendeu umas tochas, né? É para o negócio ficar bem real mesmo. Quem não teve oportunidade de ir lá embaixo ainda, pede autorização do pastor para vocês irem, tá? Porque ele briga comigo, que chega lá embaixo. Tem um monte de gente lá, que lá é uma delícia, gente, é maravilhoso estar lá, né? E aí a gente foi fazer essa encenação do Daniel na Cova dos Leões. Aí a hora que a gente lançou o Daniel lá, e aí nós colocamos um som do leão rugindo lá, bem no grave, né? No som, e aí os meninos assustaram demais. Por quê, gente? Porque a criança crê que é de verdade. Então eles acharam que tinha leão lá mesmo. E aí, né, alguns começaram a chorar e tudo, mas eles entenderam, né? Eles compreenderam que mesmo que tinha um leão lá, Deus não permitiu acontecer nada. Por quê? Porque a presença de Deus guardou o Daniel e ia guardar a vida deles também, né? Então, gente, isso é maravilhoso, a gente ministrar isso e ver eles aprendendo, né? Então, Sifrá e Puá, elas eram muito sábias e muito corajosas. Imagina, você desafiar o faraó. Foi isso que elas fizeram, né? E o faraó, a gente sabe que ele simboliza o diabo mesmo. Então é isso que nós temos que fazer, né? Se você é chamada para ser resgatadora, você pode sem medo colocar a mão na cara do faraó, o dedo na cara de Satanás e falar: esse aqui não, né? Aqui você não toca, porque esse eu já resgatei para o Senhor. Amém? Né? Então, quando essas irmãs se levantam na igreja, elas não temem isso, não precisa temer mesmo, né? E eu não sei se Sifrá e Puá, se elas eram estéreis ou se elas ainda não eram solteiras, né? Lá no versículo 21, diz que elas não tinham filhos. Está escrito assim, ó: visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Então, mais um motivo para elas terem obedecido ao faraó. Por quê? Quem aqui concorda comigo que a gente só compreende o amor de mãe depois que a gente é mãe? Isso é fato, não é? Enquanto a gente não é mãe, a gente não sabe o que é um amor de mãe. Quando eu tive a minha primeira filha, a Lara, era uma coisa assim tão sobrenatural, tão forte, que parece que não cabia dentro de mim. Aí um dia eu olhei para minha mãe e falei assim: mamãe, a senhora me ama do tanto que eu amo a minha filha? Porque é um negócio assim, incomum, não tem explicação. Mas então a Sifrá e a Puá, elas não eram mães. Então elas não entendiam, né, esse amor sobrenatural que a mãe tinha. Elas não tinham ainda esse sentimento. Mas mesmo assim, né, elas optaram. Ou seja, ser mãe, gente, é algo espiritual. Né? É algo que é gerado, não é simplesmente, né? Tá, só para procriar. Não, é algo espiritual, né? Então isso era motivo mais do que suficiente, porque eu nem tenho filho mesmo, eu nem entendo, né, que tipo de amor é esse, e se ele está mandando eu vou obedecer. Mas não, elas optaram, né? A Bíblia diz que elas temeram a Deus, e por causa disso, né, o homem, para o propósito do qual Deus tinha chamado, ele foi levantado, né? Elas não foram indiferentes. Infelizmente hoje, eu digo infelizmente, porque é muito triste quando a gente vê inúmeras igrejas onde a igreja é indiferente com o trabalho com crianças, né? A gente glorifica a Deus porque a gente tem essa visão, e a maioria de nós já entendeu, né, abriu o coração para esse chamado, mas infelizmente ainda existem muitas que são indiferentes, né? Muitos dizem: eu nem tenho filhos, né? Para que eu vou cuidar de filho dos outros? Para que eu vou fazer isso agora, né? Nem chegou a minha hora ainda. Aí tem muitas que têm disponibilidade para fazer qualquer coisa. Você chama para fazer um chá de mulheres, elas querem. Quer fazer um culto de mulheres, elas querem. Vão trabalhar com criança? Não, mas eu não tenho dom. Não, mas inventam todo tipo de desculpa, né? Na verdade, esse tipo de pessoa, eles não estão se importando se Faraó está matando as crianças, né? E a gente não pode ter essa mentalidade. A gente precisa compreender que se eu não ensinar a criança enquanto ela é criança, eu não preciso esperar que ela seja, né, uma crente no Senhor quando ela crescer, porque a gente ensina, né, enquanto é pequeno. Amém?
E a mentalidade aí fora é que, para que ter filho? Né? Ter filho dá trabalho demais. Existe uma pesquisa, já há muito tempo que eu vi essa pesquisa, acredito que hoje deve ser muito mais caro do que isso, né? Mas que ficava em torno de quase mais de $500 mil para você criar um filho, né? Você ter um filho, criar, até ele chegar no ponto de ir para a faculdade. Ficava em média de $500 mil quando eu vi essa pesquisa, já tem muito tempo. Então o que as pessoas criam mentalidade? Para quê? Fica caro demais. Eu tenho minha carreira, né? Eu quero ser uma empresária bem-sucedida, eu quero ser uma executiva, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E se eu for ter um filho agora, eu vou ter que interromper minha carreira. Eu vou ter que interromper os meus sonhos. E aí, gente, né? Se cria um outro problema. Uma geração que vai achar que ter filho é nada. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, tem clínicas de aborto como se, vou no dentista, vou ali abortar, né? Ou seja, o aborto lá é legal. E o que Satanás está fazendo? Ele tem levantado uma geração com uma mentalidade de que ter filho não é nada, né? Então, as pessoas, essa geração, né, fazer um aborto para eles vai ser a mesma coisa de ele arrancar um dente. Não vai ter importância. Isso que Satanás está tentando implantar na nossa mente, né? E o propósito de Deus só é cumprido quando a gente gera. Qual que foi a primeira ordenança do Senhor quando Ele criou o homem e a mulher? Por causa disso, né, o Senhor ordenou ao homem e à mulher crescer e multiplicar. Por quê? Tinha uma terra para ser sujeitada, tinha um inimigo para ser dominado. Então, a gente cumpre o propósito da nossa vida quando a gente gera. Aquela que não gera, né, ela não vai ter uma geração após ela, vai encerrar ali. Então, nós fomos chamados para gerar, né? A mulher que não quer ter filho, você acha que ela vai se preocupar com o filho dos outros? Vocês acham de verdade? Se na mente dela, ela acha que o filho vai ser um empecilho para ela vai ter encargo de cuidar do filho dos outros? Não vai. E onde que isso vai se refletir? Na igreja, porque essas pessoas vão vir para a igreja. Então a gente precisa gerar, né, fazer com que essa geração tenha essa mentalidade de que nós precisamos multiplicar, né? Então, quando nós assumimos o ministério de resgatar crianças, né, a igreja é fortalecida por isso. Hoje as nossas adolescentes, pré-adolescentes, a gente já treina elas lá embaixo. Por quê? Porque daqui a pouco elas vão estar assumindo esse papel que hoje nós fazemos aqui, né? Elas vão estar ensinando os filhos dela, os filhos lá de fora, né? Quantas crianças a gente recebe das nossas células, né? E que a gente cria um amor tão forte por elas, mas que são filhos de outras. Por quê? Porque nós fomos chamados para gerar. Amém? A segunda é a mãe, né? Aqui no capítulo 1 e 2 não fala o nome, né, da Joquebede, só mais na frente que fala. Mas a mãe representa aquela que gerou Moisés, pelo fato dela cuidar do menino por 3 meses, escondendo ele do faraó, né? Ela representa a proteção, o cuidado e o apacentamento na vida da igreja. Então, no ministério com crianças, nós precisamos daquelas que assumem a atitude de mãe, né? Se você não olhar para aquelas crianças que o Senhor tem te dado para cuidar ali na célula, né, lá embaixo, quando você está lá com elas, você não vai conseguir gerar nelas, né? Ou seja, ministrar na vida delas, porque nós precisamos amar essas crianças, né, com amor de mãe. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, né, o apóstolo Paulo diz que as mulheres são preservadas através da missão de ser mãe. Então a mulher vai ser preservada, algumas versões dizem salva, né? Elas vão ser salvas pela missão de ser mãe. Então só vai ter oportunidade de ser salva quem tem filho. Mas e as estéreis? Então elas não vão ser salvas? Não, por quê? Porque esse ser mãe aqui é algo espiritual, né? Não é só algo biológico.
né? A mulher, ela já vem com esse dom, né, de cuidar, de ser apacentadora. Então essa missão de mãe não pode ser algo exclusivamente natural, porque muitas irmãs não poderão ter filhos, né? É uma realidade, né? Então é claro que se refere a algo espiritual, ao encargo de gerar filhos para Deus. Então toda mulher precisa ter atitude de Joquebede, de proteger, de cuidar da criança, né? No mover de Deus. A terceira é a irmã. A irmã é a Miriam, né? A terceira pessoa envolvida foi a irmã de Moisés. Miriam aponta para aquelas que são estrategistas, né? Para aquelas que são criativas, né? A gente glorifica a Deus porque nós temos muitas irmãs hoje, né, no nosso trabalho com crianças que são criativas, que são estrategistas, né? Muitas nem sabiam que tinham esse dom, hoje estão descobrindo, né? Porque o Senhor é quem capacita. Então a estratégia de Faraó, com o tempo, ela foi mudando. Quando ele viu que não deu certo matar só os meninos, o que ele ordenou? Então agora vocês vão matar toda criança hebreia que nascer, vocês vão matar, né? Está lá no versículo 22 do capítulo 1. Todos os filhos que nascerem aos hebreus, vocês vão lançar no Nilo. Então a situação ficou pior ainda, porque agora todo vizinho era uma ameaça, né? Porque se eles escutou um chorinho de bebê ali, eles viram que tem uma criança, se é dos hebreus, o que é que tem que acontecer? Tem que matar, tem que jogar no Nilo, né? Então imagina, gente, cuidar de um recém-nascido, né? Durante 3 meses a mãe e a irmã, elas conseguiram proteger aquela criança ali. Não é a fase que a criança mais chora? É a fase que a criança mais chora, porque dá cólica, né? A gente que é mãe de primeira viagem, a gente acha que nem vai dar conta de tão difícil que é essa primeira fase da criança. Mas aquela mãe conseguiu, não sei como, né? Ela ali junto com a irmã, elas tiveram uma criatividade para conseguir, né? Usaram lá, sabe Deus como, né? Qual que foram as estratégias, mas a criança chorava, elas faziam alguma coisa, né? Ou seja, elas eram criativas, né? E aí, quando não dava mais para esconder o menino, né? Tava ficando assim insustentável. Então o que elas fizeram? Aí elas pegaram um cesto, né? Passaram betume, ou seja, impermeabilizou, porque o faraó falou assim, tem que jogar no Nilo, mas ele não falou que não podia pôr numa boia, né? Então o que elas pensaram? Não, eu vou obedecer ao faraó, mas eu vou colocar ele numa boia. Colocou o menino dentro do cestinho, impermeabilizou para não molhar, e aí elas colocaram o menino no rio. Só que não foi em qualquer lugar, simplesmente colocou no rio, não, né? Os egípcios, eu creio que até hoje ainda é assim, o rio Nilo para eles é considerado um rio sagrado, né? Então eles têm o hábito de ir se banhar para se purificar. E aí a princesa, a filha do faraó, fazia isso, ela ia tomar banho no rio para se purificar. Aí a Joquebede, junto com a Miriam, né, a mãe junto com a irmã, elas fizeram ali uma estratégia. Então nós vamos colocar a criança na hora que a princesa estiver tomando banho, porque a palavra diz que o menino era muito bonito. E aí elas imaginou, então quando a princesa vê, né, vai que ela se agrada dele e vai querer salvar ele, né? E aí o que a irmãzinha fez, a Miriam? O cestinho foi andando ali pelo rio, ela foi junto, né? Ela foi andando, né? E aí quando a princesa viu o bebê, se compadeceu dele, aí a Miriam, mais do que depressa, né, ela correu para a princesa e falou assim, você quer que eu chame uma babá, uma hebreia, para cuidar do bebê para você? Aí ela, quero, vai lá, chama lá, né? Aí quem que ela foi chamar? A própria mãe do bebê. Percebe como que é o mover de Deus? Se você estiver na hora certa, no lugar certo, né? Deus vai usar a sua vida para marcar uma geração, para marcar a história, para marcar vidas, amém? Né? Então, que plano sensacional que elas tiveram. E o mais interessante é que não teve nenhum homem para ajudar. Elas fizeram isso sozinhas, né? Então Deus sempre levanta mulheres com santa criatividade. Se você
não achou, se você acha que você não é criativa, peça a Deus que Deus vai liberar isso sobre a sua vida. Aliás, já liberou sobre a sua vida, amém? Então as mulheres dentro da igreja, elas vão gerar uma geração de profetas, amém? Quarto lugar, é a serva. A princesa ouviu o menino chorando, né? E aí mandou a serva, vai lá, serva, né? Busca lá o menino para mim, vamos ver o que é, né? Então nós não podemos ignorar a serva, porque se ela está aqui, se foi registrado, né? A serva, é porque ela também foi importante no mover de Deus. Então há muitas irmãs que não têm esse chamado evangelístico, né, de ser resgatadora, de ser da linha de frente, né? Talvez não são tão criativas, mas tem aquelas que estão ali para qualquer coisa, né? Ah, precisa levar a criança no banheiro? Eu vou. Precisa, né, de chamar uma mãe? Eu vou. Precisa fazer um lanche? Eu vou. Ou seja, é só você dar um direcionamento que elas vão ajudar a compor esse mover, amém? E não precisa da gente pensar, gente, que tem, né, funções que são menos importantes do que outras, não. Todas são importantes. Como já foi dito aqui hoje, né, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para servir, né, como se fosse uma engrenagem, cada um no seu lugar, né? Se eu me posicionar naquilo que o Senhor me chamou, eu vou dar fruto naquilo, mesmo se eu for uma serva, mesmo se eu só buscar o cestinho e trazer para a princesa, né? Deus também vai usar isso. E em quinto lugar, a princesa, né? Por último, nós temos a princesa. Quem quer ser princesa? Todas, né? Mas nós já somos, amém? Então a Bíblia diz que a mãe de Moisés levou ele de volta para a princesa por volta ali dos 4 anos, né? Então ela ficou como babá remunerada por aquele tempo, né? Até desmamar a criança, e depois ela levou ele de volta para a princesa. Então quem instruiu Moisés em toda a ciência do Egito foi a princesa, que também não é citado o nome dela, né? Mesmo sendo princesa, o nome dela não foi citado. Ela era a filha de Faraó, né? E ela representa aquelas mulheres que Deus tem levantado como mestres, como ensinadoras, né? Nossos filhos precisam ser ensinados, né? E à medida que nós ensinamos, eles vão ser úteis na mão de Deus. Essa semana eu visitei uma célula e assim, meu coração encheu de alegria, porque numa certa hora lá, contando a história para eles, né? Eu falei assim, quem sabe contar para a tia o que vocês aprenderam no culto domingo? E aí cada um queria falar mais alto que o outro, gritando, querendo passar na frente do outro, para demonstrar assim, eu sei, né? E eles contaram a história direitinho do que eles aprenderam lá embaixo, né? Depois eles falaram o versículo que eles memorizaram lá embaixo direitinho. Ou seja, eles estão aprendendo a palavra de Deus. Eu fico imaginando quanto tempo que a gente leva para aprender essas histórias todas da Bíblia, né? Nós que já conhecemos o Senhor depois de uma certa idade, mas imagina o potencial dessas crianças, né? Elas estão aprendendo lá desde pequenininha a recitar a palavra de Deus. A Melina chega em casa cantando, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Chega cantando, chega contando para a gente o que aconteceu, né? Às vezes eu brinco com ela assim, fala alguma coisa diferente do que está na história, aí ela me corrige, não é assim, mamãe, é assim, né? Ou seja, ela tem 4 anos. Imagina quando ela tiver com a minha idade, o nível de conteúdo que essas crianças vão ter, porque tem alguém aqui ministrando na vida delas, tem alguém sendo usado no mover de Deus para que essas crianças possam ser geradas, né? Então, um outro fato importante sobre a princesa é que ela foi uma mulher de muita fé. Imagina ela enfrentar o faraó, né? Foi isso que ela fez. Ela chegou diante dele porque ela tinha que ter a permissão dele para levar um hebreu que ele tinha mandado matar, que ele odiava, que ele tinha mandado exterminar, para ser criado lá dentro do palácio, com todas as regalias de qualquer outro egípcio, né? Então, a princesa representa também, né, essas mulheres de fé, né, que vão ensinar, que vão crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dessas crianças, né? Eu creio de verdade que nós vamos ter profetas, missionários, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que estão
agora sendo ministrados lá embaixo, né? Normalmente nós temos um número de 50, 45, às vezes até 60 crianças. Gente, é uma igreja. É uma igreja que está sendo, né, que está sendo edificada lá embaixo, e daqui a pouco eles vão estar fazendo o que a gente faz aqui, né? Mas para isso, nós precisamos estar inseridas nesse mover. Nós precisamos nos dispor, Senhor, qual que é o meu lugar? Qual que é o meu papel nesse mover? Né? Aqui, gente, não falo da participação de nenhum homem. Mas será que é porque os homens não são importantes? Claro que não. É porque existe um outro princípio, né, que é vital e de suma importância. Que quando se trata de servir a Deus, até os homens vão ter que se tornar noiva. Jesus vem buscar quem? A noiva, né? Então, quando se trata de servir ao Senhor, os homens também vão ser encabeçados, né? Eles também vão ter uma autoridade sobre a vida deles de governo. Amém? Então, gente, eu não sei qual que é o seu papel, né? Você que é mulher, você que é homem, não sei, né, se você quis aproveitar essa palavra para você, porque a gente aproveita se a gente quiser, né? Eu não sei qual que é o seu papel, se você é parteira, se você é mãe, se você é serva, se você é princesa. Mas o importante é que você tem um papel no mover de Deus. Amém? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas existem 3 tipos de pessoas no mundo. Vocês sabem? Vocês arriscam a falar algum? Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Eu gostaria que os homens também prestassem atenção, porque isso serve para vocês também. Não é 3 tipos de mulheres, são 3 tipos de pessoas, né? Existem os medíocres, existem os medianos e existem os extraordinários. Então, os medíocres, prestem bem atenção nisso, gente. Os medíocres são aqueles que vivem aquém do seu chamado, aquém do seu potencial. São controlados por pensamentos sabotadores, por sentimentos limitadores, como medo, rejeição, vergonha, timidez. Os medíocres não sonham. Se você pergunta para ele assim, o que você vai ser daqui 2 anos? O que você pretende fazer da sua vida? Como você pretende estar daqui 2 anos, daqui 3, 10 anos? Mas sabe o que eles respondem? Não sei, não pensei nisso, tem que viver o agora, né? Eles não sonham. As pessoas medíocres, elas não sonham. A ferramenta principal de uma pessoa medíocre é a desculpa, né? Ele tem desculpa para tudo. Ele esconde os talentos como se ele não soubesse fazer nada. Não posso fazer isso por causa daquilo. Não, isso aqui não tem jeito, porque eu tenho criança pequena, porque eu tenho que trabalhar, porque eu estou cansado. Tudo que você chama para fazer, o medíocre tem uma desculpa, né? Eles nunca querem tentar, eles se escondem, são invejosos, são aqueles que não fazem nada para mudar a sua própria vida, mas se ele vê alguém que está lutando para mudar, que quer, né, fazer algo diferente na vida dele, ele se incomoda. Ele se incomoda com a mudança do outro. Isso é uma pessoa medíocre. Mas eu creio e eu confesso em nome de Jesus que nós não temos pessoas assim no nosso meio, amém? Segundo, os medianos, né? Quem são os medianos? São uma classe de pessoas que fazem parte do grupo dos conformados, né? Vivem na média. Tá bom, gente, o que tem? Tá bom assim mesmo? Pra que investir isso tudo nas crianças, gente? Tá bom demais. Pra quê? São as pessoas conformadas, né? Vamos supor que está na escola. Tirei 6, não, tá bom demais. Tirei 6, tá ótimo. O importante é passar de ano. Se eu passar de ano, tá bom. Ela não almeja um 10, ela não almeja ser excelente, né? Ela tem medo de mudança. Não vou arriscar, não. É melhor eu ficar aqui, né? No meu quadradinho. Vou ficar aqui amassando barrinho até ver o que dá. Né? São os medianos. Eles não se preocupam com o futuro. Eles não pensam em deixar um legado, né? Em deixar marca numa geração. Quando eu estava fazendo um curso, aí perguntou assim lá no curso: o que você quer que esteja escrito lá no seu túmulo? Não tem
Jaz, fulano, ciclano, se você morresse, o que você pudesse escolher, o que você queria que tivesse escrito lá no seu túmulo? Aí eu respondi assim: eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que marcou uma geração, né? E é isso que eu tenho no meu coração, né? Nós não podemos ser medianos também, não. Ah, tá bom. O bom é inimigo do ótimo. Eu sempre falo isso com as minhas lideradas. O bom é o inimigo do ótimo. Você se contenta, ah, tá bom, e não faz nada para melhorar. E às vezes você pode estar atrapalhando o mover de Deus porque você se conforma com o médio, com o mais ou menos, né? Quem aqui já ouviu falar do Alexandre o Medíocre? O Alexandre o Medíocre? Eu nunca ouvi falar. Quem já ouviu falar do Alexandre o Médio? Eu não. Mas quem já ouviu falar do Alexandre o Grande? Muitos de nós, né? Tem filmes sobre essa pessoa, a gente estuda na escola sobre essa pessoa. Alexandre o Grande, o próprio nome já diz. Ele foi grande, ele foi excelente, ele foi extraordinário, ele marcou uma geração, ele ainda é lembrado até hoje, nem sei em que século que ele viveu, né? Então, e a terceira classe, já para encerrar, gente, são os extraordinários, né? A palavra extraordinário significa notável, incomum, maravilhoso, impressionante. Qual que é o nosso maior exemplo de uma pessoa extraordinária? Jesus Cristo, né? E o que a Bíblia diz que nós devemos ser e devemos ter? A mente de Cristo. Então, se Jesus era extraordinário e eu tenho Jesus morando em mim, o que eu tenho que ser? Extraordinário, né? Então, pessoas extraordinárias são pessoas provocadoras de milagres, possuem uma fé sobrenatural e por causa dessa fé, elas conseguem invadir o mundo espiritual, ela consegue trazer o poder e a autoridade do trono da graça para a terra, elas conseguem trazer o invisível para o visível, das necessidades, dos problemas, né, as respostas que elas procuram. Elas conseguem trazer o sobrenatural para o natural dos seus sonhos e planos. E pela fé, né, pelo conhecimento que elas têm da sua identidade, do seu destino, dos direitos que elas têm em Deus, daquilo que Deus diz a respeito delas, elas aprenderam a depender de Deus e a cooperar com Ele. Por isso, elas se tornaram extraordinárias, né? Por causa da sua postura de obediência, de convicção de quem elas são em Cristo, elas conseguem mover o céu para tocar a terra, amém? Ela sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Isso é uma pessoa extraordinária, né? Ela entendeu que o favor de Deus é sobre a vida dela, né? Ela tem um coração ensinável, ela tem temor e confiança diante de Deus. Não depende de mim, não é por causa de mim. Eu sou extraordinária por causa dele, daquele que habita em mim. Então, Deus não te chamou para ser medíocre nem mediano. Deus te chamou para ser extraordinário, amém? Queria chamar o pastor aqui para cima já, Ministério de Louvor, né? Qual que é um exemplo também de uma pessoa extraordinária? Nós estamos ensinando as crianças, né, nessas últimas semanas, sobre Daniel. Daniel, ele foi levado para o cativeiro babilônico com uns 8 anos mais ou menos, mas os princípios de Daniel, o ensinamento que ele teve até os 8 anos, foi de uma pessoa temente a Deus. Então Daniel, ele não se corrompeu com aquilo que foi oferecido para ele lá, né, no palácio babilônico, os banquetes do rei. Imagina você, né, preparado um banquete ali, aquele cheiro, aqueles sabores, tudo aquilo ali. Daniel, ele foi, não tinha ninguém ali que conhecia ele poderia ter se contaminado, né? Mas Daniel, ele foi extraordinário, porque desde criança ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele tinha um coração ensinável. Quando ele se via diante de uma situação de dificuldade, o que ele fazia? Ele confiava inteiramente no Senhor, né? Ele entrou ali na cova dos leões, não foi esperneando para não ir, não.
ele entrou, né, na fornalha de fogo da mesma forma, não foi esperneando, ele entrou, porque ele era uma pessoa extraordinária, e foi isso que o Senhor te chamou para ser, né? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero chamar todos os homens para que venham aqui à frente. Todos, inclusive os que estão saindo. Inclusive os que estão saindo. Todos. Virado para mim. Todos. Todos os homens. Todos os homens. Sabe o que acontece, irmãos? O que foi ministrado hoje aqui é algo que eu e você precisamos saber. Sabe por quê? A responsabilidade de governar os nossos lares é nossa. Para que as nossas mulheres possam cumprir o papel de Deus na vida delas, elas precisam que eu e você, nós tenhamos revelação. E nós só podemos ter revelação por meio da palavra. É a palavra que pode mudar as nossas vidas. Se eu estou aqui hoje como seu pastor, sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia e graça da minha família. Porque o meu pai, talvez ele tenha tido a atitude que muitas das vezes nós temos, de se omitir, de fugir. Mas sabe o que acontece? Você está tendo a oportunidade de entender pela palavra de Deus que você pode não se omitir, e que as nossas mulheres, mesmo que você for solteiro e está aqui, as nossas mulheres, elas dependem que nós tenhamos revelação, para que possamos liberá-las para cumprir o propósito de Deus para a vida delas. Nós precisamos orar ao Senhor, e nós precisamos entender que uma geração forte nós vamos liderar, mas seremos formados por elas, seremos formados pela vida delas. Se existem mulheres que estão lá embaixo cuidando dos nossos filhos, é porque um dia Deus tocou no coração da minha mãe. Eu era uma daquelas crianças. Eu era uma delas. E hoje eu estou aqui. E eu estou tendo o privilégio de ministrar, de orar por você, de abençoar você, porque Deus agiu na minha família. Meu pai falhou, mas eu quero orar por você para que você não falhe. Para que você não falhe, sabe por quê? Porque se você, junto com a sua esposa, vocês proporem a edificar a casa de Deus, seus filhos, eles irão muito mais longe do que onde eu cheguei. Querido, eu estou aqui porque mulheres, eu herdei a fé de mulheres que serviram a Deus. Ali atrás nós temos mulheres que são como as parteiras, que são como todas essas 5, que são mães, que são como Joquebede, que são servas, que são como Miriam e que são como a princesa, mas que dependem que eu e você governe segundo a palavra de Deus. Eu quero convidar você, homem, que você, como eu, você possa dobrar o seu joelho agora. E eu quero pedir que de fato todos os homens, mesmo os que estão ministrando, se assentem, se dobrem, tentem ministrar ajoelhados. Nós precisamos ter revelação do que o Senhor tem para nós. Nós não podemos deixar perder aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E vocês, mulheres, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Sabe por quê? Enquanto Deus ministra na minha vida e na vida desses homens, que eles precisam compreender e ter revelação do papel de Deus na vida de vocês, vocês precisam assumir o papel que é de vocês.
Nós precisamos de mulheres que sejam como as parteiras, como Joquebede, como a serva, como a princesa. Olha, eu tenho o prazer de ser pastor de uma igreja que se importa com as crianças, que nós temos 48 mulheres que mensalmente se revezam para cuidar dos nossos filhos, e que estão ensinando para as minhas filhas e para muitas outras crianças que vale a pena servir Jesus. Há uma unção para ser liberada sobre a vida de vocês. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e estivesse de pé atrás desses homens. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer conosco. Nós, como homens, vamos governar os nossos lares, mas vamos governar de joelhos, porque a nossa dependência está no Senhor. E vocês precisam se levantar e tomar posse do encargo que há sobre a vida de vocês, de servir o Senhor. Porque olha, existem muitos Moisés, muitos homens, muitos libertadores que precisam do cuidado de vocês. A unção a ser liberada nas nossas vidas nessa noite. Você, homem, feche seus olhos e ore ao Senhor, para que Ele abra o teu entendimento, para que você possa governar o seu lar na direção do Senhor. Faça isso. Peça ao Senhor para que você possa governar a sua família diante do Senhor. E você, mulher, levante as suas mãos e peça para que essa unção venha sobre você. Eu quero chamar minha esposa aqui de novo. Eu vou orar pelos homens, que o amor que eu tenho, a visão que eu tenho, seja transferida sobre a vida de vocês. E minha esposa estará orando pelas mulheres, para que o amor e o encargo que Deus colocou no coração dela também seja transferido ao seu coração, e você possa ver e viver e experimentar o propósito do Senhor. Homens, com as suas mãos em postura de receber. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu e todos esses homens que estão aqui, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, porque nós entendemos, ó Deus, que o governo dos nossos lares, o governo da igreja, Deus, o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Nós temos a responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, ó Deus, porque muitas das vezes nós temos nos perdido nesse governo, nós temos falhado, ó Deus, mas hoje, Deus, nós nos dobramos diante do Senhor, por entender, ó Deus, que precisamos governar, ó Deus, mas diante do Senhor, que é o Senhor que tem que nos conduzir, que o Senhor precisa nos libertar de todo preconceito, que o Senhor precisa nos libertar de toda ação do inimigo que tem destruído as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, se faltou, Deus, para algum desses homens a experiência de ter uma mãe crente, de ter uma serva do Senhor, ó Deus amado, cuidando, ó Deus, o Senhor salvou e eles estão aqui. E agora, Deus, eu peço que a visão que o Senhor me deu, que o encargo que o Senhor me deu por essas crianças, por poder liberar as mulheres para cumprir o propósito do Senhor na vida delas, ó Deus, que esse encargo, que essa visão, ó Deus, seja transferido sobre a vida de cada um desses homens, ó Deus, mesmo aqueles que ainda não são maridos, mesmo aqueles, ó Deus, que ainda não são pais, mesmo aqueles, ó Deus, que são solteiros, adolescentes. Pai, nós te pedimos perdão, ó Deus, porque esse mundo tem nos afastado do Senhor, porque esse mundo tem nos feito dirigir os nossos lares segundo a maneira do mundo, ou tão somente a maneira que nos agrada. Deus, nós estamos diante de um tempo de jejum, e nós queremos nos dobrar diante do Senhor para dizer ao Senhor: Pai, nós queremos liderar os nossos lares da forma como o Senhor deseja. Seja a nossa atitude, ó Pai, a mesma do Senhor, que deu o seu Filho, para que as pessoas sejam salvas. Ó Deus, que esse encargo, que essa visão, ó Deus,
seja liberada, Senhor, sobre cada um desses homens, em nome de Jesus. Querido, enquanto Dejane estará ministrando as mulheres, você que é homem, querido, peça ao Senhor, fala para o Senhor abrir os seus olhos, para que você tenha um entendimento, para que você tenha clareza, e que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida como homem. Paizinho amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de participar do mover do Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que o Senhor tem plantado aqui nesta casa, Pai, para ser uma resgatadora, para ser uma serva, uma princesa. Eu não sei em qual posição o Senhor vai colocar cada uma, Senhor, mas eu quero declarar, eu creio, eu confesso, Senhor, que nós vamos frutificar nessa obra. Senhor, nós vamos gerar, ó Pai, esses Moisés que estão espalhados aqui nessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós seremos levantados, ó Pai, como mulheres fortes, mulheres visionárias, pessoas extraordinárias, ó Pai, porque foi assim que o Senhor nos chamou. Ó Pai, aumenta o encargo sobre a nossa vida, aumenta a paixão, Senhor, aumenta o entusiasmo. Cada vez, ó Pai, que eu for servir na Tua casa, ministrando na vida das crianças, que a vida do Senhor possa fluir de cada uma de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos dispomos. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar de forma correta. Nos ajuda, Senhor, a estar no lugar certo, na hora certa, para que o mover do Senhor aconteça. Porque nós cremos, ó Pai, que nessa cidade será levantada uma geração de profetas, uma geração de verdadeiros adoradores ao Senhor, ó Pai. E todas essas crianças vão passar pelas nossas mãos. Continua nos capacitando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos apropriar de cada um desses dons que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Ó Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Pai, por poder fazer parte deste mover. Desperta, Senhor, aquelas que ainda estão adormecidas, ó Pai, que elas sejam despertadas nessa noite, para se posicionarem também de forma correta, para serem usadas como instrumentos do Senhor, para essa cidade, para essa geração. Pai, nós queremos marcar nossa geração. Usa-nos, Senhor, para que isso aconteça conforme a Sua vontade. Senhor, nós não queremos experimentar somente a Tua boa vontade, mas sim a perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Como você está? Olha para mim. Que tipo de pessoa que você era antes de você vir aqui à frente? Pense nisso. Que tipo de pessoa você será a partir de hoje? Faça o que for, não seja medíocre nem mediano, seja extraordinário, porque a capacidade para isso você já recebeu de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não seja medíocre, não seja mediano, seja extraordinário, porque Deus já te deu a capacidade para isso. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo é sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.